Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Glória a Mateus. vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Neste sábado, dia 9, nós temos como gesto concreto do nosso advento evangelizar, falando de Deus com as pessoas, e uma proposta de você participar da missa em família. O tema do evangelho é evangelização. Jesus pede para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. É um chamado para ir àqueles que se afastaram da fé e da casa de Deus. Vale recordar que o compromisso missionário é de toda a igreja, de toda a comunidade. Ela sai ao encontro dos afastados, interessa-se por sua situação, a fim de reencantá-los com a igreja e convidá-los a retornarem para ele, para Cristo, o bom pastor. Queridos irmãos e irmãs, nós vimos aqui um chamado especial para que possamos nós correr atrás dos católicos que abandonam a prática religiosa, porque nós, os batizados, somos responsáveis pela sua fé. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele recorda a ovelha perdida com as seguintes palavras: Qual de vós, tendo 100 ovelhas, e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la, e a chamando-a, alegre, a coloca sobre os ombros, e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a ovelha perdida. Então, um gesto concreto para o evangelho de hoje é convidar um amigo, um familiar, alguém da sua comunidade que está afastado da igreja para participar das missas nesse tempo do Advento, do Natal, do Ano Novo, e ser você também responsável pela santificação do teu irmão. Deus te chama a ser evangelizador. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos obedecer à ordem de Jesus. Somos nós chamados a olhar para aqueles que se dispersam, se afastam da igreja. Somos nós responsáveis pela pregação do Evangelho e para a salvação de toda criatura. São Paulo apóstolo, ele afirma: anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. De São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Então nós estamos vendo no Evangelho
Como Jesus deseja que cada um de nós possa chegar ao coração dos irmãos e ver um resultado maravilhoso do crescimento da igreja, da comunidade. O Concílio Vaticano II dizia no decreto Ad Gentes, que fala sobre a missão da igreja no mundo, cada discípulo de Cristo tem a sua parte na tarefa de propagar a fé. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos propagar a fé e o Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus afirma ainda que a messe é grande e poucos são os operários. Se coloca à disposição dos movimentos pastorais da sua igreja para que Cristo possa continuar contando contigo. Hoje é dia de rezar pelas vocações na igreja, pelos missionários, pelos sacerdotes. O Senhor está nos ensinando a pedir ao dono da messe, pedir ao Pai, envie santos e bons operários para a nossa messe, a igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.